Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Salmo de número 143. Salmos de número 143. Esta noite nós vamos falar sobre chaves que abrem as portas da vitória, da bênção, do milagre, da restauração, da provisão divina. Aleluias! Amém? Salmo é fácil, né? No meio da Bíblia, abriu já é Salmos, aí achamos o 143. Diz assim a palavra do Eterno: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me, segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão. Fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morrem a morte. Pois o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos, estendo para ti as minhas mãos. A minha alma tem sede de ti como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Eu fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. O teu Espírito é bom. Guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira a minha alma da angústia e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou teu servo. Amém? Feche os olhos, abaixe a cabeça e vamos orar. Pai celestial, em nome do Senhor Jesus, ó Senhor, como é bom, como é precioso, como é maravilhoso estarmos, ó Deus, em tua presença. Eu louvo o teu nome por cada vida, por cada pessoa, Senhor Deus Pai, por cada seu filho e filha, Senhor Deus Pai, Senhor, deste ministério, Senhor da glória. Eu te peço, Senhor, vem falar conosco, vem ministrar os nossos corações, vem, Senhor Espírito Santo, e traz, Senhor Deus Pai, aleluia, a revelação, a iluminação da tua palavra, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, eu estou debaixo do teu senhorio, do teu pastoreio, rendido a ti, Senhor, e eu te peço, Senhor, me ajuda, me esforça, me fortalece, me dê, Senhor Deus Pai, as palavras, Senhor Espírito Santo, eu te peço a palavra da sabedoria, de entendimento, de revelação, a profecia, a fé, o discernimento de Espírito, Senhor, aleluia, as operações de maravilhas, os dons de cura, Senhor, eu te peço dialeto celestial, interpretação do dialeto celestial, Senhor Espírito Santo de Deus, Senhor, enquanto, Senhor, a palavra está sendo ministrada, continue movendo, continue curando, continue libertando, continue fortalecendo, continue, Senhor, realizando a obra do Senhor em nosso meio. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluias. Este salmo maravilhoso é um salmo de Davi, um dos salmos
salmos ali do rei Davi, profeta Davi, né? Um adorador de Deus, e ele foi escrito, né, no período em que Davi estava fugindo, né, do rei Saul, vivendo em cavernas, se escondendo para não morrer. E este é um dos muitos salmos, né, que ele escreveu naquele período, chamados também de salmos de penitência, né, salmos de clamor, clamor por misericórdia. É um salmo que você vê que fala das angústias que Davi estava passando naquele momento, o anseio dele pela presença de Deus, pelas bênçãos de Deus, em ouvir a voz do Senhor, né, de receber de Deus orientação naquele momento tão difícil que ele estava vivendo. Você vê que nos versículos do 1 ao 4 ele fala, né, como que era a perseguição que estava acontecendo na vida dele. No verso 3 ele fala assim, né, que ele foi atropelado, né? Tanto era a perseguição que ele se sentia atropelado, e fala, olha, ele fez minha vida na escuridão, ele estava vivendo em cavernas escuras para não ser morto ali. E no verso 4 ele fala, olha, o meu espírito se angustia dentro de mim, o meu coração está desolado. Então aquele era o estado que Davi estava vivendo naquele momento, era a situação daquele homem de Deus naquele momento, né? Perseguido, estava ali angustiado, estava desolado, estava sem forças, mas nós vamos ver aqui que ele toma algumas atitudes. Nós vamos ver que aqui Davi, então, ele tinha em seu ser o não se entregar, a não se deixar levar por uma situação por mais terrível que era, mas sim buscar a Deus. Nós temos que aprender dentro de nós isso, porque muitas vezes nós deixamos de buscar ao Senhor por algumas coisas, principalmente quando as coisas estão muito difíceis. A gente deixa de confiar totalmente em Deus e queremos confiar nas nossas forças, buscar o nosso entendimento e tentar resolver aquela situação. E às vezes a situação requer, que nós tomemos uma atitude, mas aí nós nos apressamos. E você vê que este homem de Deus, ele nunca se apressava nas suas atitudes, porque ele sabia que era as mãos de Deus, era a resposta de Deus que ia dar para ele, então, o livramento, a bênção, a vitória, aquilo que ele precisava para a vida dele. E aí então Davi, você vê que ele vai se apresentar diante de Deus. No verso 2 ele fala assim, Senhor, não entres em juízo comigo, porque Senhor, eu sou o teu servo, e Senhor, diante da tua vista, diante de ti, não há nenhum justo, não há nenhum vivente que seja justo. E essa aqui é uma chave maravilhosa para as nossas vidas, porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus e falamos, ó Senhor, faz justiça nessa situação que eu estou vivendo, ó Senhor, eu estou sendo perseguido, Senhor, olha, mexendo comigo, Senhor, eu estou sofrendo de forma injusta, Senhor, eu sou inocente. E nós nos colocamos em posição daquele que julga, Senhor, o Senhor precisa me ajudar, Senhor, porque olha, está acontecendo isso na minha vida e eu sou inocente. Davi era inocente aqui. Davi não queria tomar o reino de Saul, Davi não estava querendo matar Saul, não, ele era inocente, mas ele sabia também que ele era um pecador, ele sabia também que ele, se chegasse diante de Deus e exigisse algo do Senhor e pedisse justiça, Deus iria começar na vida dele, porque Deus não tem duas medidas, dois pesos, duas balanças, não. Às vezes nós somos lesados e queremos, Deus faz justiça, mas Deus primeiro vai sondar eu e você. Deus primeiro ele vai olhar para mim, para você, para ver se não existe nenhuma brecha, nenhum erro, e se houver, Deus ele vai tratar conosco primeiro, para depois ele,
porque nós nos colocamos como juízes. E aí Davi então se apresenta diante de Deus e ele reconhece a sua pequenez. Ele fala: Senhor, não entra em juízo comigo, Senhor, sou teu servo, Senhor, eu reconheço que eu tenho falhas, mesmo que eu esteja sendo inocente nesse momento. Senhor, eu reconheço a minha condição de pecador, a minha condição falha, a minha condição errônea, e se o Senhor olhar para mim, o Senhor vai ver que existem injustiças na minha vida. E muitas vezes a gente se esquece que existem injustiças nas nossas vidas. Muitas vezes nós esquecemos que muitas vezes nós somos falhos, pensamos mal do outro, falamos mal do outro, fazemos isso, aquilo outro, e aí há uma brecha em nossas vidas. E principalmente nesse momento em que Davi estava, não havia graça. Cristo ainda não tinha vindo. Ele não vivia na graça como eu e você. A Bíblia fala que nós somos justificados por causa de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus, pela justiça de Jesus. Então o Pai, Ele olha para mim e para você, e Ele vê o que? A justiça de Cristo nas nossas vidas. Mas quando nós queremos fazer justiça, nós colocamos de lado a justiça do Eterno e queremos entrar dentro da nossa. E isso traz a derrota nas nossas vidas. E aí então, Davi reconhece: Senhor, não há justiça comigo. Porque eu reconheço que eu sou um pecador. Então uma coisa que nós temos que entender é que no momento que nós estamos passando, seja ele, dificuldade, no caso aqui era uma dificuldade, e ele era inocente, estava sendo perseguido, ele chegou diante de Deus e falou: Senhor, misericórdia da minha vida, porque eu sou falho. Ele não quis entrar no mérito de estar certo ou estar errado com Deus, de ser vítima ou deixar de não ser vítima de Deus. Ele entra no mérito e fala: Senhor, não olha para mim com a tua justiça, Senhor, porque senão o Senhor vai ver as minhas falhas. E muitas vezes nós temos que entender isso e falar: Senhor, eu não venho a Ti, Senhor, pela minha justiça, eu não venho a Ti, mas pelos atos de justiça de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, pelo sangue dele que está sobre a minha vida, e ajuda-me neste negócio, ajuda-me a enfrentar essa situação, ajuda-me a passar por essa tribulação, ajuda-me, ó Senhor, porque estão acontecendo tais coisas comigo, Senhor. Não nós queremos chegar diante de Deus como juiz e falar: Senhor, aquela pessoa está errada comigo. Aí você está se tornando um juiz, e aí Deus ele vai olhar como um juiz. Mas Davi ele fala: Senhor, não entres em justiça com o teu servo, porque eu sei que na tua vista não vai se achar como justo. E nós precisamos entender e usar esta chave, a chave da humildade diante de Deus, esta chave da humildade. Só fui justificado não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo. Senhor, eu entro na tua presença, Senhor, pela justiça de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, para te pedir a Deus, me ajuda neste negócio, Senhor. Eu sei que eu sou falho, Senhor, me perdoa os meus pecados, mas, Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, Senhor, porque eu estou sofrendo, porque eu estou padecendo, Senhor, ó Pai, porque assim está acontecendo, e eu preciso que a tua graça venha me socorrer, no poderoso nome de Jesus Cristo. Então a primeira chave que nós temos visto aqui, para receber vitória, é nós reconhecermos que somos pequeninos, nós somos falhos, reconhecer que Deus ele é justo, que Deus ele é santo, e quando estivermos diante da presença de Deus, nós vamos reconhecer cada vez mais a nossa fraqueza e a nossa pequenez. E pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, é pela justiça de Jesus Cristo, é pelo sangue de Jesus sobre as nossas vidas, então, que nós devemos clamar ao Senhor Deus. E aí no verso 5 ele diz assim: lembra-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das suas mãos. Uma outra chave tremenda é a de nós estarmos meditando na palavra de Deus,
meditando nos feitos de Deus. Porque quando nós meditamos na palavra do Eterno, quando nós meditamos naquilo que Deus faz, então isso gera fé nas nossas vidas, isso gera força em nossas vidas. Aquele homem, ele estava fraco, aquele homem estava temeroso, aquele homem, ele diz que foi atropelado, estava angustiado, e aí então ele, usando esta chave, de começar a meditar em Deus, na palavra do Eterno, começa a meditar nos feitos do Senhor, e isso vai encher a fé. Quando o Senhor chama Josué, dá a Josué ali a incumbência de estar guiando o povo de Israel, não mais como só um general, mas também um profeta, um porta-voz de Deus, boca de Deus. A congregação, ele vira para Josué e fala: Josué, você precisa fazer algo. E se você fizer o que eu estou te falando aqui, se você obedecer e cumprir essa chave que eu estou te dando, você vai ser bem sucedido. Está lá escrito em Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8, aleluias. Tem que ser um texto que nós temos que decorar, é um texto que nós temos que ter gravado em nossos corações, porque é uma ordem maravilhosa do Senhor nosso Deus, aleluias. Vamos ler junto. Então disse o Senhor a Josué: não temas. Não, você não está errado. Como eu falei errado? Josué 8. Aquele com 8. É 8. É que eu pensei, será que eu falei errado? Amém. Agora sim. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Essa é uma chave que Deus deu e que Davi aprendeu, Davi entendeu, e ele meditava de dia e de noite nos feitos de Deus, na palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela gera fé, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando eu e você nós saturamos o nosso ser, o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito com a palavra de Deus, esta palavra gera fé, esta palavra gera força, esta palavra se torna rema, se torna a própria boca de Deus falando conosco e nos levanta. E aí então, Davi, ele diz que ele então começou a meditar, ele começou a se lembrar da palavra de Deus, começou a se lembrar das coisas que Deus fez na vida dele, e nós temos que continuamente lembrar da obra de Deus, o que Deus tem feito em nossas vidas, daquilo que nós temos visto Deus fazendo em nosso meio, e começar a meditar, falar: oh, aleluias, Deus me abençoou. Naquele momento eu estava assim, eu estava enfermo, eu estava doente, o Senhor me curou, o Senhor me abençoou, o Senhor me abriu portas, de bênçãos, de emprego para a minha vida, o Senhor preparou para uma família, me deu uma esposa, deu um marido, deu filho, deu filha, o Senhor está fazendo, fez isso, fez aquilo. Quando eu estava ali pensando em desistir, o Senhor veio e me restaurou, e você começa a se lembrar: olha, Deus me livrou aquele dia, aleluias, de ser atropelado. Eu estava distraído e um carro estava vindo assim, e aí de repente, o anjo me segurou e o carro passou, tirou aquela fininha. Você começa a se lembrar de tantas as coisas, você começa a se lembrar: meu Deus, eu estava precisando de uma provisão, se de repente a campanha toca, e aí a pessoa fala: Senhor de Deus, você fazer isso e aquilo, e você começa a se lembrar: meu Deus, o Senhor tem cuidado da minha vida, o Senhor tem me abençoado tanto, Senhor Deus, e esse momento que eu estou passando aqui, essa tribulação vai ser do mesmo jeito, a bênção ela vai vir, a bênção não vai faltar, o cuidado do Senhor não falta.
Senhor é maravilhoso. Então, todas as vezes que nós meditamos, todas as vezes que nós estamos ali concentrados nos feitos de Deus, na palavra de Deus, sabe, o Senhor, Ele vem e nos fortalece. O Senhor vem e Ele faz renovação, porque em momentos assim, qual é a primeira coisa que vai acontecer? Dúvida. Dúvida, ela vai gerar o quê? Mais fraqueza, mais incredulidade. Daqui a pouco você nem está mais acreditando em Deus. Não vamos orar. E você vai falar assim: não, nem adianta orar. Porque nem resolve. Já oraram tanto, irmão, nem perde tempo em oração, porque já oraram tanto comigo que as coisas não se resolvem. E parece que quanto mais nós ficamos assim desse jeito, né? Mais nós atraímos coisas ruins, mais vai vir uma bola de neve, né, maligna sobre as nossas vidas. E aí uma coisa em cima da outra acontecendo, uma coisa em cima da outra acontecendo. E aí então o que acontece? Porque você deixou de meditar. E a Bíblia ela fala que nós não temos que meditar nas coisas de Deus por obrigação. Eu preciso ler a palavra. Eu preciso ler como uma obrigação. Eu preciso, né? E ler não é meditar. Ler é só ler. Meditar é você parar para pensar naquilo que você leu. É você se aprofundar. É você ir mais a fundo. Né? E aí a Bíblia ela fala, o que a Bíblia fala no Salmo 1, verso 2? Quem sabe? Fala que antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. E assim está escrito? O verso 1 fala: bem-aventurado o homem, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Daí fala: mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então meditar nas coisas de Deus, nos feitos de Deus, tem que ser um ato prazeroso, para que possa então gerar esta fé, gerar esta força. E Davi, ele tinha prazer nas coisas de Deus, ele tinha prazer em meditar na palavra de Deus, ele tinha prazer em meditar nos feitos do Senhor na vida dele. E nós precisamos então ter prazer também, não por obrigação, mas por prazer, com alegria, meditar nos feitos do Senhor, meditar naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem prometido, naquilo que você tem visto, meditar e falar: meu Deus, o Senhor realmente é bom, o Senhor fez isso, não só na minha vida, mas na vida do irmão, da irmã também. Ele estava passando por dificuldade, mas o Senhor o abençoou, o Senhor o livrou, o Senhor foi maravilhoso, o Senhor fez dele, o Senhor testemunho do irmão, da irmã deixou comigo, Senhor, porque a obra que o Senhor fez na vida dele foi maravilhosa. Meditar, estar sempre reciclando e enchendo o teu ser com a palavra, com os estatutos do Eterno, com a obra de Deus em nossas vidas, porque isso vai gerar fé no nosso coração e não vai ter lugar para dúvida, não vai ter lugar para incredulidade, não vai ter lugar para aquela situação, sabe, de destruir, não. Pelo contrário, nós vamos nos fortalecer cada vez mais diante da angústia e diante da dor. Não era assim que Paulo falava: olha, eu tenho prazer na perseguição, eu tenho prazer na angústia, porque Jesus ensinou para ele: olha, o meu poder se aperfeiçoa onde? Na sua fraqueza, nos momentos difíceis, nas horas de dor, de angústia, é a hora onde você mais vai ver, é a hora onde você mais vai contemplar a glória de Deus. E aí então temos o verso 6 e o verso 7 do Salmo, que diz: estendo para ti as minhas mãos, a minha alma tem sede de ti como terra sedenta, ouve depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia, não escondas de mim a tua face,
para que não seja semelhante aos que descem. Olha aqui também. Davi, ele medita, ele encontra força, ele restaura, né? Essas forças restauram a sua fé. Então ele entra na presença de Deus. Né? A terceira chave é entrar na presença de Deus. Mas não entrar de qualquer maneira, mas entrar sedento de Deus. Ele fala: minha alma está como uma terra seca. Ele entra sedento diante da presença de Deus e ele começa então a orar. E ele mostra, né? Senhor, olha, estou desesperado. Senhor, a perseguição que Saul está fazendo será uma perseguição terrível. O país inteiro está me perseguindo, Senhor. Parece que não tem mais saída. E a chave quando nós entramos na presença de Deus é que nós precisamos aprender a ser sinceros diante de Deus. Nós precisamos aprender a ter sinceridade e falar para Deus o que realmente está acontecendo. Porque muitas vezes nós entramos diante da presença de Deus e não somos sinceros totalmente com Deus. Muitas vezes nós deixamos de ser sinceros e colocar e expressar realmente o que nós estamos sentindo, o que está acontecendo em nossas vidas. Não é que Deus não saiba, Deus ele sabe, mas você precisa falar, você precisa se expor, você precisa confessar diante de Deus. Uma coisa interessante, no ano passado, nós ouvimos, né? Eu estava orando e a apóstola Elisa nesse dia, eu não lembro se ele estava. Foi naquele congresso, lá com. Eu não sei, fugiu o nome dele. Foi o congresso da Global, né? Dos americanos que nós fomos. E aí foi uma pregadora que disse isso. Ela disse que o brasileiro precisa aprender a ser sincero. O brasileiro, ele tem vergonha e muitas vezes ele até mente. Muitas vezes ela falou, ele vem, pede oração, nós oramos e perguntamos: e aí, está tudo bem? E a pessoa fala: está tudo bem, e não está. Com medo de falar e a gente fica magoado. E ela falou: o brasileiro tem esse problema. Vai em muitos lugares, né? Viajado, Deus usa em muitos lugares e ela viu isso, o Espírito Santo revelou algo para ela sobre o brasileiro, sobre nós. O brasileiro não é muito sincero. E é uma verdade muitas vezes. Nós ficamos acanhados de falar, e muitas vezes somos acanhados de falar diante de Deus. Se tem um povo que é difícil de tirar a informação, é do crente. O crente vai pedir oração: pastor, ora por mim. Tá, me diga o que você precisa para a gente fazer uma oração específica. Aí a pessoa fica enrolando. E você tem, sabe, escolher nem uma laranja, irmão, para você arrancar o caldo, para você saber o que está acontecendo, porque a pessoa não quer falar. E muitas vezes a pessoa tem essa cultura e chega diante de Deus travado, não abre o coração para Deus, não é sincero diante de Deus, não se expõe para Deus. Nós temos que aprender a chegar diante de Deus, diante da face de Deus, e nos despirmos de tudo e sermos sinceros, porque quanto mais sincero você é com Deus, quanto mais sincero nós somos com o Senhor, mais então a obra dele em nossas vidas, ela será feita de forma rápida. E aí, muitas vezes, o Espírito Santo quer arrancar de nós. Aí nós ficamos lá, mendigando as informações. Não, Deus sabe, ele sabe, ele quer saber se você está disposto a se render a Ele trabalhar na sua
sua vida. Por isso, muitas vezes, quando nós trabalhamos com libertação, nós fazemos uma oração de procuração. Nós fazemos uma oração de procuração e explicamos por isso: olha, se fizer uma procuração agora, e você vai abrir a sua boca e você vai declarar, sabe, que você está totalmente aberto para deixar o Espírito Santo sondar e trazer à tona tudo na tua vida. Porque muitas pessoas não recebem libertação porque elas ficam escondendo coisas dentro delas. E quando a pessoa então ela aceita, faz oração de procuração, e aí então ela se rende ao Senhor Espírito Santo, e o Senhor Espírito Santo então traz coisas à tona, e a pessoa recebe bênção, recebe libertação. E Davi aqui, ele busca a face de Deus, ele fala: Senhor, o meu espírito está desmaiando. Ele fala: não esconda a tua face, Senhor, de mim, me ajuda. Ele clama a Deus, ele fala: estou, Senhor, como uma terra sedenta, Senhor, sou como um deserto, que preciso da tua presença urgente na minha vida, senão eu vou sucumbir. Verso 8, a primeira parte: faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti eu confio. Davi ele pede agora para ouvir a voz de Deus. Quarta chave. A primeira chave: não entres em juízo, Senhor, comigo, porque diante de ti não há nenhum justo. Nós reconhecemos nossa condição e não queremos ser juízes, não queremos dizer para Deus quem está certo e quem está errado. Não. A segunda chave: você medita nos feitos do Senhor, na palavra do Senhor, vai te gerar fé, vai te impulsionar. E aí a terceira chave: você busca a presença de Deus, você busca com intensidade, você busca com sinceridade. E aí a quarta chave: você pede para ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. Porque muitas vezes nós queremos apenas orar a Deus e está tudo bem. Mas espera aí, a oração é um diálogo. Você fala, você expõe, você se abre para Deus, e aí tem que ter um momento onde você fecha a sua boca, e aí Deus ele te responde. Deus ele fala com você. Tem que ter um momento onde nós precisamos ouvir Deus, ouvir a resposta do Senhor. Nós precisamos entender que isso faz parte da oração, e isso é uma chave, sabe, para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós oramos e não ouvimos Deus falar, não esperamos a resposta. Não é verdade? Não acontece com a gente? Acontece muitas vezes. Oramos para Deus, Deus já ouviu, legal. E agora? E nós estamos ouvindo a Deus? Porque Deus, ele responde. Deus ele é comunicativo. Deus se comunica conosco, está se comunicando conosco sempre. Mas muitas vezes nós estamos com os ouvidos fechados. E esses dias eu estava lendo um livro, para terminar ele, que se chama Liberando o Poder de Deus através da Oração, do evangelista de cura Oral Roberts. Um livro tremendo, que fala muitas coisas, e uma delas é a respeito de ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. E aí então ele aprendeu com o Espírito Santo sobre a oração em línguas, onde a Bíblia fala que o nosso Espírito fala direto com Deus, fala coisas que nós não entendemos, e ali então é o próprio Espírito falando com o Senhor. E aí então depois fala: olha, quem que ora em línguas
ore para que interprete. E aí então ele pegou esse versículo e começou: Senhor, agora me dê a interpretação. Me ajuda, Senhor, a entender aquilo que muitas vezes eu orei ao Senhor, o Espírito Santo orou ao Senhor, e muitas vezes no momento que nós estamos ali em mistério com Deus, falando, né, em mistério com Deus, Deus está respondendo através da nossa boca e nós não entendemos. Deus está profetizando, Deus está respondendo. Muitas vezes também, e o Senhor Espírito Santo me mostrou também, me fez me lembrar que muitas vezes também, né, porque muitos, né, não têm o costume de orar em língua, muitos ainda, né, não destravaram as línguas e oram, né, com o entendimento do português, e muitas vezes também o Senhor me lembrou dessas experiências que eu tive, que o próprio Espírito Santo estava falando através da minha boca respostas. Eu falei: é verdade, Deus. Muitas vezes na oração, mesmo que naquele momento eu não estava em mistério em línguas, mas estava em mistério, falando da minha preparativa, o Senhor estava falando com a minha boca. E muitas vezes Deus está falando e você nem está ouvindo. E a gente tem que parar para pensar, parar para refletir, parar para ouvir a voz de Deus. Isso é uma chave. É uma chave. Porque se nós não ouvirmos a voz de Deus, sabe, é como se as nossas orações foram apenas palavras, sabe, jogadas ao vento. E faz parte da nossa comunhão com Deus, da nossa vida, do nosso cotidiano, aprender a ouvir Deus, aprender a ouvir o Espírito de Deus. Às vezes nós queremos ouvir, né, de forma auditiva, não, mas às vezes o Senhor ele coloca um pensamento, ele coloca um sentimento, ele coloca uma emoção, às vezes pela tua própria boca, o Senhor Espírito Santo, ele fala aquela resposta, ou através da palavra, através do louvor, ou às vezes até mesmo o ímpio. O importante é que nós estejamos o quê? Atentos para ouvir aquilo que Deus ele tem para falar sobre aquela situação. Glória a Deus. Nós temos que estar atentos para ouvir. Aí vem, né, a quinta chave, ainda no verso 8, parte B, que ele diz: faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Então ele quer ouvir a Deus, ora, e ora para ouvir a voz de Deus. Então quando você orar, você ora e fala: Senhor, agora Senhor, me faz ouvir a tua voz. Se você ora em mistérios, ora em línguas, você fala: Senhor, me dá a interpretação da resposta do Senhor através da linguagem celestial. Depois você vai orar e pedir: Senhor, agora faz-me saber o teu caminho. O que eu devo fazer? Qual providência tomar? Olá, Orlando, não ligou o computador, né? Então você vai pegar a Bíblia de você aí e vai abrir no Salmo 18, 30. Salmo 18, 30. Quem achou, por favor, leia em voz alta. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é perdoada. Amém. O caminho de Deus, ele é. A palavra do Senhor, ela é provada, ela é poder. É um escudo para aqueles que nele confiam. Então, o que Deus muitas vezes nos direciona ao caminho dele é perfeito. Mas muitas vezes os nossos olhos vão enxergar e vão falar assim: não, peraí,
porque eu acho que se eu fizer aquilo é muito melhor. Mas o caminho de Deus, além de ser perfeito, o caminho de Deus também ele é justo. Aí está lá em Deuteronômio 32:4 que fala: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. O caminho do Senhor é perfeito, o caminho do Senhor ele é justo. E o Senhor Jesus ele fala que o caminho que leva à vida ele é o quê? A verdade. Largo é o caminho que leva à perdição. Então muitas vezes Deus vai direcionar, Deus vai mostrar o caminho para nós, e muitas vezes a gente não vai gostar. Muitas vezes nós não vamos querer, porque nós vamos achar que aquele caminho não é perfeito, que aquele caminho não é justo. Davi estava vivendo dentro de cavernas, Davi estava sendo jurado de morte, mas houve alguns momentos em que ele teve a vida de Saul em suas mãos. Ele podia matar Saul, ele podia se livrar do seu perseguidor, ele podia usar a mão dele e fazer justiça, mas ele não, porque era certo, era a vontade de Deus. Por mais que Deus teve rejeitado a Saul, Deus não deu a Davi a ordem para que Davi o matasse, para que Davi se vingasse dele. E mesmo os seus ali, os seus homens falaram: olha, Deus entregou ele na tua mão. Ele falou: não é Deus não, longe de mim tocar no ungido do Senhor, o Senhor que eu julgo. Então muitas vezes Deus vai falar para nós: ó, você vai continuar mais um tempo andando em cavernas, você vai passar mais um tempo, mais um período caminhando neste momento aí onde você está passando esta luta, sabe? Muitas vezes Deus vai falar: olha, você vai ter que caminhar mais um pouquinho aí. E Davi passou mais um período vivendo daquela forma, mas aquele era o caminho perfeito, aquele era o caminho justo diante de Deus, porque depois, quando o Senhor ele tratou ali com Saul, e não havia culpa nas mãos de Davi, não havia sangue nas mãos de Davi, e muitas vezes nós estamos ali vivendo aquele momento, aquela situação, e Deus está fazendo o quê? Tratando, pulindo. Deus está fazendo o quê? Uma obra. E Deus ele está falando para mim: olha, é aqui, é desse jeito que você vai continuar, que você vai fazer, para que quando aquilo passar, aquela tempestade passar, aquele vendaval passar, nós não vamos achar inculpáveis, nós vamos estar ali dentro da justiça de Deus, porque o caminho de Deus ele é perfeito, e o caminho de Deus ele é justo. Mas muitas vezes nós não queremos andar por esse caminho porque achamos que é penoso. Mas Jesus disse: olha, é estreito. É estreito. Mas também quando termina, quando passa o momento, então vem grande alegria, vem pastos verdejantes, vem águas de refrigério. Vem a bênção, vem a resposta, vem o milagre. Não é fácil, não, mas é justo e perfeito. Amém? Primeira chave qual que é mesmo? Senhor, não entres em justiça comigo, porque na tua vista não há nenhum justo. Senhor, eu reconheço as minhas falhas. O Senhor é o juiz, o Senhor é o advogado, é o
o Senhor esteja nesse negócio. Senhor, eu entro na tua presença pela justiça de Jesus, pelos méritos de Jesus, Senhor, não pelos meus, Senhor. Eu medito na tua palavra, eu leio a tua palavra, eu medito nos teus feitos, porque eu sei que tu geras fé. Senhor, eu busco a tua presença, Senhor. Eu entro com sinceridade diante de ti, Senhor, me rasgo na tua presença, Senhor, porque só tu podes me livrar, me abençoar, Senhor. Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, me faz ouvir a tua voz, a tua benignidade, Senhor, na minha vida. Senhor, me mostra o teu caminho, me mostra como eu tenho que firmar os teus passos, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, Senhor, para que as coisas dê certo na minha vida. Aí vem então a sexta chave. A sexta chave está no verso 9, no Salmo 143, que diz assim: livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, eu fujo para ti, para me esconder. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos. Jesus, ele nos ensina na oração do Pai Nosso, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós sabemos, a Bíblia fala que tem dias maus, existem períodos maus. Nós devemos sempre estar clamando ao Senhor, para que o Senhor nos livre disso, nos livre de tais situações. E a Bíblia fala que um abismo vai chamar um outro abismo. E as batalhas que nós enfrentamos muitas vezes, parece que de uma vez só, vem várias de uma vez, e nós temos que estar constantemente pedindo a Deus por livramento. Nós temos que orar a Deus todos os dias e pedir: Senhor, me livra do mal. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Então todos os dias nós enfrentamos, né, coisas más. Aí a Bíblia fala do dia mau e das armaduras celestiais. Aí Pedro fala de períodos maus. Provérbios fala, né, de tempos. E nós devemos sempre estar clamando a Deus: Senhor, me livra, Senhor, me livra, Senhor. Porque às vezes nós queremos enfrentar, né, com as nossas forças, queremos ser paixões, né? Queremos enfrentar. Não, Senhor, me livra, me ajuda, Senhor. Temos que nos lembrar do conselho do mestre. O mestre diz: olha, seja, né, simples como a pomba, mas prudente como a serpente, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Temos que ser vigilantes em todos os momentos. Jesus fala: orai e vigiai. Então tem que orar e tem que estar prestando atenção. Dentro desse momento que nós devemos estar prestando atenção, nós temos que estar orando a Deus: Senhor, me livra, Senhor, do mal. Porque o diabo, ele não tem dó. O diabo, quando ele ataca para destruir. E ele tem 1, 2, 3, 10, 20, 50 mil planos contra as nossas vidas. E quanto mais, sabe, nós formos feridos, mais ele vai atacar. Quanto mais estivermos ali, né, com uma condição frágil, mais ele vai atacar, até ver o nosso fim. Mas nós temos alguém que luta por nós, aleluias. Nós temos um advogado, nós temos um general de guerra, glória a Deus. Nós temos a quem recorrer e falar: ó Deus, me livra do mal, me livra dos meus inimigos. E ele fala: Senhor, eu fujo para a tua presença. Eu vou, Senhor, para um lugar de descanso que é a tua presença. Porque na presença do Senhor o mal é dissipado, o mal não chega. E às vezes nós estamos tão ali, com o coração apertado, que parece que o mundo vai desabar. Mas não, ele fala: Senhor, me livra, Senhor, e eu estarei debaixo das asas do Todo-Poderoso. E aí vem
o verso 10, que é a sétima chave, onde ele fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus, o teu Espírito é bom, guia-me por terra plana. Olha que tremendo, ele fala: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Teu Espírito é bom, me guia. E aqui então, mesmo que o Senhor Espírito Santo ainda não havia sido dado a todos, mas Davi era ungido de Deus. Davi ele tinha experiências com o Espírito Santo de Deus, ele sabia que o Espírito Santo é aquele que ensina. Jesus ele disse lá em João, no Evangelho de João 14, verso 26, fala: olha, eu vou rogar ao Pai, ele vai enviar o Consolador. Ele fala assim: mais um Consolador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas. E ele vai fazer vocês lembrar do que eu tenho ensinado a vocês, do que eu tenho dito. Jesus está dizendo: olha, o Espírito Santo, ele é um professor, sabe? Ele não é apenas o Consolador. O Consolador, a palavra Consolador significa aquele que está ao nosso lado, significa aquele que é mais forte, aquele que protege, aquele que é um raio, um professor que ensina. E não existe nada que ele, o Senhor Espírito Santo de Deus, não saiba e não possa nos ensinar. Tudo, qualquer coisa, ele pode nos ensinar. Seja as coisas de Deus espirituais, ou seja, as coisas físicas, naturais, materiais, financeiras, sabe? Tudo ele pode nos ensinar, ele sabe de todas as coisas. Deus ele vira para Moisés e fala: eu enchi do meu espírito homens, Oliabe, outro nome eu esqueci, dei a eles do meu espírito e eles vão ter capacidade para fazer projetos, criar ferramentas, para trabalhar com obra de ouro, de prata, de fazer todas as coisas. O Espírito Santo de Deus deu aqueles homens lá, capacidades de engenheiros, de construtores. O Senhor Espírito Santo, qualquer coisa que nós precisamos, Ele pode nos ensinar. Não há nada que Ele não possa te instruir. Eu tenho um problema na área financeira. O Senhor Espírito Santo é o melhor professor financeiro da tua vida. Vai te ensinar você a lidar com finanças, a lidar, sabe, com as coisas ali. Ele vai trabalhar, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar. Eu tenho um problema na escola disso. Ele vai te ensinar, você pode te ensinar qualquer coisa. Irmãos, eu oro para que vocês tenham essa experiência, porque eu já tive várias vezes a experiência de que você recebe, sabe, do alto, uma inserção de sabedoria assim, tremenda. Houve em vários momentos que eu estava adorando a Deus, glorificando o nome do Senhor, e aí então o Espírito Santo trocou uma palavra, um assunto na minha mente. Do nada, um assunto, e de repente você sente a sua cabeça quente, e algo entrando dentro de você, e aquilo que entra dentro de você, de repente, assim, como se explodisse, e toda a informação sobre aquele assunto, sabe, de maneira instantânea, surge na sua mente, e você compreende coisas que você não entendia, que você não sabia, mas veio aquele sentimento, aquele pensamento, e de repente você sente, sabe, a sua cabeça como se estivesse sendo aberta, e ele colocando dentro de você, e aquilo começa a fervilhar, os textos começam a aparecer, as informações começam a aparecer, você fala: uau, que coisa tremenda! Já tive várias experiências dessas, de coisas,
né, relacionadas à palavra de Deus, das coisas de Deus. E em tudo eu peço a Ele graça para lidar com finanças, para lidar, sabe, com o dia a dia. E o Senhor, o Espírito Santo, é aquele que ensina tudo que você precisar. Ele sabe de todas as coisas. Não há nada que Ele não entenda, não há nada que Ele conheça, não há nada que seja maravilhoso demais para Ele te ensinar. Eu te disse, ó, esse banheiro, sabe como eu construí? Eu nunca tinha trabalhado com drywall, não sabia como trabalhar com drywall. Eu orei a Deus, eu fiquei 3 meses orando a Deus, pedindo a Deus, Senhor, precisa construir um banheiro, precisa isso, aquilo outro. E aí, sabe o que Ele fez? Ele falou para mim, vai lá e veja tal coisa em tal canal. Aí eu fui lá no YouTube e olhei. Aí ele mostrou um vídeo de um homem, nem era brasileiro, era um vídeo estrangeiro lá, um homem lá que começou a fazer um quartinho lá, e ele foi me mostrando, é assim. E aí eu peguei o irmão Jorge e a apóstola Elisa, eu virei com o pastor Rocha e falei, olha, tem um projeto, vai ser com esse material assim, nós vamos construir um banheiro. Ah, mas como vai ser? Não sei. E aí quando eu coloquei quando eu fui no chão e coloquei a primeira, como chama o negócio? O primeiro negócio lá de ferro lá, oi? A canaleta, eu peguei a canaleta lá, depois eu coloquei o primeiro negócio, o negócio quase, e o Jorge falou para mim, falou assim, meu, esse negócio vai cair. Eu coloquei o primeiro negócio lá, ele ficou bambando assim, eu falei, ele segura aí. E ele foi segurando, ele falou assim, esse negócio vai cair. Mas eu falei assim, não, mas eu vou construir o que Deus falou. Deus me deu assim, entendimento, eu vou construir. E aí eu falei, só me ajuda. E ele começou a me ajudar, falar, firme, ali. Depois disso, eu já fiz outro lá em casa. E se der um projeto, eu consigo fazer. Porque eu pedi, eu orei ao Senhor e falei assim, eu preciso. Meu pai tinha chamado um pedreiro, o pedreiro estava enrolando, não sei o que lá, sabe, cada vez mais inventando e colocando dificuldades e aumentando o preço, isso e aquilo. Eu falei assim, não, a igreja já tinha contribuído para fazer, e muitas pessoas perguntando, e aí, pastor, como é que vai ser? Isso e aquilo. Eu falei assim, não, mas vamos fazer. É mérito meu? Não. É o Senhor. É do Senhor. Porque Ele nos ensina, eu tenho certeza que Ele nos ensina qualquer que for o tipo de situação, entendimento que precisamos. Ele nos dá o entendimento, nos dá a sabedoria, e nós precisamos então pedir para Ele, Senhor, me ensina a fazer a Tua vontade, me ensina, Senhor, como eu tenho que fazer as coisas, me ensina, e você coloca também um beijo para Ele, tudo na tua vida, em todas as coisas, me ensina, e Ele vai ensinar. Ele vai te dar esta sabedoria, Ele vai te dar esta compreensão, em nome de Jesus Cristo. 8ª chave, verso 11, primeira parte, diz assim: vivifica-me, ó Senhor, por amor ao Teu nome. Por amor da Tua justiça, tira a minha alma da angústia. Ele está dizendo, Senhor, traz um avivamento na minha vida, me vivifica. Nós ficamos esperando que o avivamento aconteça dos outros, mas o momento mais propício para ver o avivamento é no momento que você está mais frágil e fraco, no momento onde as lutas são terríveis. Esse é o melhor momento para o avivamento. Esse é o melhor momento para que o fogo do Espírito Santo de Deus venha te incendiar, para que a glória de Deus venha te encher. E é naquele momento, então, ali, onde Davi estava passando dificuldades sérias,
ele entendeu esta chave e falou: Senhor, vivifica a minha alma, traz um avivamento na minha vida. E você então se torna, um fogo de Deus, você se torna então uma labareda viva da graça, da glória de Deus. E é uma chave que abre porta de vitória tremenda. E às vezes nós ficamos esperando no outro, naquele outro, sendo que o avivamento tem que ser gerado dentro de você. E se você não pedir para Deus, ele não vem para você. Se você não clamar para Deus, ele não vem. Você vai ficar esperando, não acontece. Você tem que ir atrás do avivamento. Você tem que se esforçar para que aconteça na tua vida, para que aconteça na tua história. E é justamente em momentos assim de fragilidade, aonde então o avivamento ele vem, sabe, está propício, você está sendo propício para se tornar então ali uma labareda do Altíssimo. Última chave. E aí na última chave, você vê no verso 12, ele fala: por tua misericórdia, desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo. Muitas vezes nós queremos usar a última chave no começo. Muitas vezes nós queremos usar a última chave no começo, mas nós temos que usar esta última chave no fim. Porque só depois de um processo, só depois de momentos onde você passa a entender algumas coisas e buscar algumas coisas, aí então vem essa chave final. A chave final onde você estará apto a clamar esse socorro e falar: Deus, destrói este inimigo. Destrói, Senhor Deus, essa tribulação, destrói esta angústia, este horror que toma a minha vida, que toma a minha alma, Senhor, que me aborrece, Senhor. Mas primeiro nós temos que fazer o quê? Senhor, não entre em juízo comigo. Senhor, eu sou pecador, eu Jesus. Tu és justo. Mas, Senhor, pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Cristo, eu entro em tua presença. Medito na lei do Senhor, nos feitos do Senhor, para que isso venha gerar fé no meu coração, para que eu possa então me revestir de fé, para que o inimigo não venha trazer mais dúvidas, ou desilusão, ou incredulidade. Eu busco a face do eterno, eu entro diante de Deus, despido. Eu sou sincero, não sou nada, sou sincero diante de Deus. Eu escuto a voz do Senhor. Aquilo que Deus ele vai falar, aquilo que Deus ele vai então dizer a respeito daquilo que eu estou vivendo. Eu peço ao Senhor para que Ele me mostre um caminho, dê direcionamentos, dê estratégias para que eu devo fazer, ficar parado, andar para lá, andar para o outro, a forma que Deus então vai me mostrar o caminho, a forma como Deus fazer, eu vou agir. Vou orar a Deus por livramento. Deus me livra, Senhor Deus, me livra da tentação, me livra, Senhor Deus e Pai, de todo mal, me livra, Senhor, da força dos meus inimigos. Pedir livramento não é pedir destruição, Ele está pedindo livramento. Aí depois ele vem e fala: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade, que eu possa aprender com o teu Espírito Santo, Senhor, como que é aquilo que te agrada, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja. E aí ele fala: Senhor, traz um avivamento na minha vida, me aviva, Senhor, acende a chama dentro de mim. E aí então a última chave, a nona chave, ele fala: Senhor, destrói os inimigos. Senhor, que a tua misericórdia venha sobre a minha vida, destrua, Senhor, essa dificuldade, destrói este mal, em nome do Senhor Jesus. Amém? O Salmo 143, esta palavra, estas chaves,
você possa tomar posse de cada uma delas e usar na tua vida, sabe? Você possa cada vez mais crescer em graça, crescer na fé, crescer no conhecimento, cada vez mais ter habilidades, aleluias, experiências, aleluias, porque a Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus, né? Porque a tribulação ela gera algo, porque a experiência ela gera perseverança, e a perseverança não gera confusão, enquanto nós temos ciência, nós temos pleno, sabe, entendimento que o amor de Deus está sendo derramado em nós por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?